Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje eu vou explicar um pouquinho para você aí como é que eu ensino rondejã à terre para os meus alunos. Bora lá? Bom, vamos lá, né? Essa dica é específica aí para professores, mas se você não é professor ou professora ainda, você também vai conseguir acompanhar um pouquinho do raciocínio e de repente até aprender um pouquinho aí um pouquinho mais sobre rondejã. Bom, como é que eu chego para um aluno, né, para explicar o rondejã quando esse aluno é iniciante? Eu sei que tem muitas pessoas que utilizam a técnica do compasso, né, e de imaginar que tem giz na pontinha do dedo e tudo mais, mas tem alguns outros detalhes no meio do caminho que você pode começar a aplicar na sua explicação para o rondejã, que pode fazer com que seu aluno entenda muito mais rápido e principalmente consiga desenvolver a autocorreção, tá? Então, como é que eu faço? Normalmente chego para o aluno e falo, olha, então a gente vai fazer rondejã hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar que embaixo dos nossos pés tem uma cruz, isso normalmente eu explico desde a primeira aula para o aluno. Tem um vídeo aqui que eu falo tudo sobre a cruz, eu vou deixar aqui para você. E a gente vai imaginar que tem essa cruz, então eu estou lá posicionada em cima da minha cruz. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um tandi à frente. Quando eu falo para ele que a gente vai fazer um tandi à frente, ele já sabe fazer o tandi. Sim, foi a primeira coisa que eu ensinei. Não adianta eu querer ensinar um rondejã para o meu aluno se eu não expliquei em detalhes o que é um tandi. Então eu vou falar para ele que a gente vai fazer um tandi à frente e ele vai levar lá esse tandi puxando pelo calcanhar, não pela pontinha do dedo, e vai esticar o pé lá na frente. E aí ele vai desenhar um semicírculo no chão, um meio círculo, sim? Ele vai levar essa perna lá para o lado e vai levar essa perna lá para trás e vai fechar. Tudo bem? Até aí, sem novidades. O que vai acontecer com esse aluno? Ele vai ficar tão focado nesse semicírculo no chão que ele vai simplesmente deletar todo o posicionamento do tronco. E aí ele vai começar a levar, a primeira coisa que ele faz, descer a cabeça. Ele vai fazer isso aqui para tentar olhar. Vai ser a primeira coisa que você vai corrigir. Olha para frente. Quer olhar uma vez para entender? Ok, agora a gente vai começar o exercício olhando para frente, porque conforme eu olho para frente, eu posiciono toda a minha coluna, que a gente precisa disso muito bem posicionado, para na hora que eu for para o centro, fazer giros e tudo mais, eu não cair, ok? E explico isso para o aluno, porque senão ele acha que é implicação minha, né? Do tipo, não quer que olhe para o chão, ai que saco. Não, explico para ele o porquê. E daí eu vou levar então esse tandi lá para frente e agora eu vou começar a levar para o lado. O aluno, quando eu não passo as orientações, que eu vou te explicar agora, ele tende a levar pensando no dedão. Ele imagina que o dedão dele está riscando o chão e aí ele só se concentra nesse dedão. E aí ele vai ficando andedã exatamente como eu estou agora. E aí ele fecha, belezinha. Isso quando não fecha pelo dedão. Sim? Ok. O que eu explico para esse aluno? A gente fez um tandi à frente e agora a gente vai imaginar que na frente do meu calcanhar tem uma estrelinha, tem um qualquer coisa. E eu tenho que mostrar essa estrelinha lá no espelho, ele está de frente para o espelho. Então eu vou levar mostrando a estrelinha lá para o espelho e eu vou levar para trás e a estrelinha tem que continuar mostrando lá para o espelho. E aí eu passo pela meia ponta e aí eu trago a estrelinha, tem que ser a primeira a chegar. Então, a partir do momento que se for criança, né, se você está ensinando ali para uma criança de 10, 12 anos, você até pode colocar alguma coisa na sapatilha dela, uma estrelinha mesmo para mostrar. Se for para um adulto, você pode brincar, você pode falar, olha, quando eu ensino criança eu falo isso, vou falar isso para vocês também. Super funciona, elas dão risadas, mas entendem o recado. Ou você também pode usar numa técnica de avançado, né, você já pode usar realmente o comando das contrações. Então eu vou falar... Levei o tandi lá pelo calcanhar e vou mantendo esse andeor, mantendo o andeor, calcanhar para frente, calcanhar para frente, calcanhar para frente, calcanhar para frente, até fechar. Uma outra coisa que acontece também no rondejã, quando a gente está ensinando o rondejã, é as pessoas economizarem no caminho, né? Então fica toda centrada aqui, né, segurando tudo aqui, e aí sai aquele ronde pequenininho. E aí isso é uma outra coisa que a gente precisa trabalhar.
A partir do momento que o aluno entendeu todo o trabalho da rotação do quadril, né, do andeor durante o rondejant, aí a gente vai trabalhar com a outra força que é a que puxa esse ronde para fora, para que ele faça cada vez maior. Então agora você vai imaginar que eu estou puxando o seu pé. Eu puxo o seu pé lá longe, 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 até fechar. E de trás para frente, mesmo mecanismo, ok? Quando eu passo para ele essa orientação de que eu estou puxando, e você pode até ir no seu aluno e puxar mesmo para ele sentir, fala para ele, ó, segura aí que eu vou te puxar. E ele vai puxar a perna dele, ele vai sentir essa pressão como se a perna quisesse descolar, né, do nosso quadril. Quando eu faço isso com o meu aluno, ele tem uma tendência a deixar esse lado da base mais contraído. E aí ele começa a se segurar aqui. E aí é onde eu vou dar o outro comando, que a gente tem que crescer. Explico para ele, vou fazer lá o ronde, calcanhar para frente, mostrando a estrelinha para o espelho. Imagina que tem alguém puxando o seu pé, enquanto o lado da base cresce lá para o teto. Aí sim, aí eu ensinei para ele todas as forças que estão acontecendo em um rondejant. E aí cabe um outro cuidado que às vezes acontece, do aluno dar tanta ênfase ali para a explicação do giz nos dedos, né? Que ele imagina que tem giz na ponta do dedão, e aí ele tenta ir com esse dedão, então ele faz tudo bem pertinho para o giz desenhar, e aí quando chega lá atrás ele faz isso. Vou fazer de lado para você infartar junto comigo. Tô lá, ele imagina, ó, dedão no chão, quando chega lá atrás ele faz isso aqui. Cuidado com a técnica do giz, tá? Quando eu utilizo a técnica do giz, eu falo para o aluno que o giz está entre os dois dedos. Eu imagino que o giz esteja aqui, assim. Sim? Aí o aluno consegue entender que o giz está ali e que ele não precisa ficar virando o giz para desenhar no chão, tá? Mas a técnica da estrelinha funciona muito melhor e dá uma visualização do passo para o aluno, que ele começa a realmente sentir o quadril dele, a rotação do quadril. E depois, para você explicar o Ronde Lero, fica muito mais fácil. Ok? Espero te ajudar de alguma maneira aí com suas aulas, com os seus alunos. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se gostou, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo, é importante pra gente. Se inscreva no canal do YouTube, que tem dicas todos os dias. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify com podcast, lista VIP, lista de WhatsApp, blog em vários lugares, e a gente se vê na próxima dica.